Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, cerca de um mês atrás eu gravei um vídeo falando a respeito da possibilidade de ter um serial killer atuando no Paraná, cujas vítimas eram só homens jovens e homossexuais. E após, acho que 1 ou 2 semanas depois de eu ter postado o vídeo, a polícia de fato disse que havia um serial killer atuando no Paraná. E divulgou a identidade desse cara, que no caso é o José Thiago Soroca, que estava foragido fazia alguns dias. Ele foi preso no último dia 29 de maio. Então eu resolvi fazer esse vídeo com todas as informações disponíveis até o momento e trazer aqui para vocês. Muita gente chegou lá no Instagram e passou isso para mim, porque eu nem sabia que ele tinha sido preso ainda. Aí o pessoal foi lá e me comunicou disso que tinha acontecido e pediu para que eu fizesse um vídeo atualizando vocês. Então é o seguinte, aproveitando, para quem não me segue no Instagram, me segue lá, vou deixar aqui embaixo o @ do meu Instagram, tá? E qualquer sugestão de caso, qualquer sugestão de qualquer coisa, vocês podem mandar lá para mim. E se você quer saber mais sobre esse caso, fica comigo aqui até o final. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. No dia 29 de maio de 2021, foi preso o homem suspeito de ser o serial killer responsável pela morte de 3 homossexuais em um período de menos de um mês. Os crimes ocorreram nos estados de Santa Catarina e Paraná, sendo uma vítima na cidade de Abelardo Luz, em Santa Catarina, e as outras 2 em Curitiba, capital paranaense. O homem se trata de José Thiago Correia Soroca, de 33 anos. Ele foi preso em uma pensão no bairro Capão Raso, em Curitiba. De acordo com a polícia, eles receberam uma informação na sexta-feira, dia 28, de que o suspeito estaria em uma pensão em Curitiba, e a partir daí, eles passaram a monitorar o local. Era por volta das 6h30 da manhã, quando várias equipes da Polícia Civil do Paraná se dirigiram para a pensão com o objetivo de prender o suspeito. Como ver no vídeo, José Thiago Soroca não resistiu à prisão, sendo levado para a delegacia tranquilamente. Já na delegacia, José Thiago confessou os crimes e disse que matava apenas para roubar. No entanto, a polícia diz que havia ódio nesses crimes e o real motivo dessas mortes pode ser outro. Desde o momento que teve seu rosto divulgado pelas autoridades, o acusado passou a viver como um nômade, dormindo em vários locais diferentes para não ser rastreado e pego pela polícia. José Thiago é natural de Palmas, uma cidade no sul do Paraná. Ele passou a infância em Abelardo Luz, cidade de Santa Catarina, onde ele inclusive cometeu um dos seus crimes. Ele é pai de 2 filhos, que de acordo com as reportagens, fazia tempo que não tinha contato com eles. Atualmente, ele estava morando em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba, cidade em que também foi encontrado o carro de uma das vítimas, abandonado por José Thiago. De acordo com a polícia, José Thiago já tinha passagens pela polícia, por roubo em 2 ocasiões, uma foi em 2015 e outra em 2019. Também há uma medida protetiva contra ele devido a ele ter agredido a ex-namorada. A polícia conseguiu identificá-lo através de uma 4ª vítima, que foi roubada, mas sobreviveu, e também com a ajuda de câmeras de segurança que o flagraram logo após ele cometer um de seus crimes. Essa 4ª vítima que sobreviveu foi de grande ajuda para a polícia, já que por sua causa, os investigadores conseguiram avançar nas investigações para capturar o criminoso. José Thiago atraía suas vítimas através de um aplicativo de relacionamento onde ele combinava seus encontros. Já no encontro, o criminoso dava um jeito de convencer as vítimas a levá-lo até a casa deles, dizendo que assim poderiam ficar mais à vontade. Na casa das vítimas, ele esperava o momento certo, e assim que a vítima se distraía, ele pegava de surpresa, aplicando um mata-leão e depois a sufocava até a morte e roubava alguns pertences. Ele não chegava a ter relações com as vítimas. Ele ia somente na intenção de matar e roubar. O padrão das vítimas era sempre o mesmo: jovens que moravam sozinhos e eram homossexuais. Agora eu vou falar sobre as 3 vítimas confirmadas de José Thiago, e em seguida eu prossigo com as demais informações a respeito do caso. A primeira vítima confirmada do serial killer foi Robson Paim, um professor universitário de 36 anos que morava em Abelardo Luz. Ele foi encontrado morto em sua casa por familiares no dia 17 de abril de 2021. De acordo com a polícia, Robson provavelmente foi morto no dia anterior, 16 de abril. Seu corpo estava em cima da cama de um dos cômodos da residência, com sinais de violência e asfixia. Além de ter bens subtraídos, o carro de Robson, um Ford Export, também foi levado,
e posteriormente encontrado na cidade de Almirante Tamandaré, a mesma cidade que José Tiago residia atualmente. A segunda vítima foi David Livísio, um enfermeiro de 28 anos que morava há poucos meses em Curitiba. De acordo com as reportagens, ele era de Londrina e se mudou para Curitiba a trabalho. Ele foi encontrado sem vida em seu apartamento por colegas de trabalho no dia 30 de abril de 2021. Assim como Robson, David também tinha sinais de violência e asfixia em seu corpo, e é provável que ele tenha sido morto dias antes, já que ele não dava notícias há 3 dias. Na época em que eu fiz o primeiro vídeo a respeito desse serial killer, eu não encontrei informações se David havia sido roubado igual às outras vítimas, mas de acordo com algumas reportagens, ele também teve bens subtraídos pelo criminoso. A terceira vítima do serial killer foi Marcos Vinícius Bozana da Fonseca, um universitário de 25 anos que havia se mudado do Mato Grosso do Sul para o Paraná, na intenção de realizar o sonho de estudar medicina. Ele foi encontrado morto em seu apartamento no dia 5 de maio de 2021, com uma manta sobre a cabeça que provavelmente foi usada para sufocá-lo. Segundo a polícia, não havia sinais de luta no local, indicando que a vítima foi pega de surpresa. Assim como as outras vítimas, Marcos também teve bens subtraídos. Um celular, um notebook e um videogame foram levados pelo criminoso. A polícia investiga também a possibilidade de José Tiago ser o responsável pela morte do seu ex-patrão, que o demitiu porque ele sempre chegava bêbado ou drogado no trabalho. A vítima, cujo primeiro nome é Fábio, tinha 27 anos e também era homossexual. Ele foi encontrado morto em circunstâncias semelhantes com as demais vítimas no dia 30 de abril. E o fato dele ter uma ligação com o criminoso aumenta ainda mais as suspeitas de que José Tiago também seja o responsável por essa morte. Segundo a polícia, José Tiago tinha intenção de pelo menos fazer uma vítima por semana, e que só parou após ter sido identificado pelas autoridades e ter seu nome e seu rosto divulgado para todo o país. Como ele havia sido demitido em março desse ano, ele fez desses crimes sua fonte de renda. Ele chegava a levantar entre 4 mil e 6 mil reais por semana com a venda dos bens que ele roubava das vítimas, e todo esse dinheiro era gasto com coisas fúteis e também para sustentar o seu vício em drogas. José Tiago disse que preferia abordar homossexuais porque seriam pessoas mais fáceis de marcar encontros e que seus crimes não tinham nada a ver com homofobia, que a intenção era apenas roubar. Disse ainda que possuía perfis falsos em vários aplicativos de relacionamentos, os quais muitas vezes usava até fotos que não eram dele, todas tiradas da internet. Ele costumava ficar online em todos esses aplicativos, demilitando a região e esperando que alguém o chamasse para conversar. Disse que com homossexuais a conversa evoluía rapidamente para um encontro, no qual as vítimas sempre o convidavam para ir até suas casas. Assim que chegava na casa das vítimas, ia fingindo esquentar o clima. Ele então pedia para que a vítima tirasse a roupa e ficasse de costas para ele. Nesse momento, ele aplicava um mata-leão, golpe que ele disse ter aprendido e sabia aplicar muito bem, pois nunca deu errado. Ele afirmou ainda que se a vítima apenas desmaiasse com um golpe, ele pegava o que queria e ia embora sem matar. Mas, se a pessoa reagisse, ele a esganava até a morte, para depois roubar. José Tiago disse que só confessaria os crimes dos quais a polícia já tinha conhecimento. Isso só reforçou a tese da polícia de que ele possa ser responsável por mais crimes. A polícia já tem conhecimento de crimes semelhantes praticados a partir de 2018 por José Tiago e acreditam que possa existir delitos da mesma natureza cometidos muito antes. Agora, com a prisão do criminoso, é provável que mais vítimas apareçam e prestem o depoimento, já que em muitos casos as vítimas ficam com vergonha de denunciar, ou até mesmo acreditam que não irá resolver de nada se forem à polícia. Um detalhe do interrogatório de José Tiago chamou a atenção das autoridades. Apesar de ele ter confessado 3 homicídios abertamente e falado sobre eles numa tranquilidade, ele não quis falar sobre o homicídio tentado, no qual a última vítima sobreviveu. Era como se isso mexesse com ele de alguma maneira, o afetando emocionalmente, dando a entender que ele tem sim algum problema com homossexuais, mesmo tendo dito que não. Sobre essa vítima que sobreviveu, ele preferiu ficar calado, dizendo que era algo que o incomodava muito. Questionado se ele era homossexual, bi ou se havia sofrido algum abuso em sua infância, ele disse que nenhum dos 3. E ainda sobre sua infância, ele não quis dar muitos detalhes a respeito desse período de sua vida. Mesmo que José Tiago tenha dito que os crimes cometidos por ele não eram de natureza homofóbica,
a polícia tem dúvidas sobre essa versão. Um laudo psicológico feito com base nas cenas dos crimes e em depoimentos prestados à polícia aponta que as mortes têm um forte significado homofóbico. O laudo diz que após matar as vítimas, o suspeito recolocava as roupas no cadáver e o deixava sobre a cama, como que para atestar que não houve relações. Na sequência, ao sair do local, trancava a porta pelo lado de fora, como se quisesse manter aqueles atos que ele considera reprováveis por si próprio, metaforicamente escondidos e trancados. E este comportamento, além de demonstrar que talvez os crimes tenham ligação com algo reprimido no acusado, também era sua assinatura de serial killer na cena do crime. O laudo apontou também que José Tiago não parece ser esquizofrênico ou estar com transtorno de humor em fase maníaca, pois ele sabia da gravidade de suas ações e estava tentando se esconder da polícia. De acordo com Tiago Nóbrega, delegado responsável pelo caso, José Tiago estava gostando dos 5 minutos de fama e de ser conhecido como serial killer de homossexuais. Ele, inclusive, chegou a se gabar para algumas pessoas que conversou pelo aplicativo de encontros, dizendo que ele era o serial killer que as autoridades estavam procurando. Isso antes da polícia descobrir a sua identidade e divulgar ao público. A última vítima de José Tiago, a que sobreviveu, relatou que enquanto era atacado pelo criminoso, o mesmo dizia que era o Coringa e que gostava de matar. Esse relato e as demais provas mostram que o criminoso não tinha apenas a intenção de roubar, como ele afirmou nos depoimentos, mas que também tinha a intenção de matar, e parece que gosta disso. Agora, com a sua prisão, o acusado ficará à disposição da justiça, e a polícia continuará as investigações para saber em quais outros crimes José Tiago possa estar envolvido. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.